Hoje, vamos falar sobre um homem que ocupa um lugar muito proeminente na sua Bíblia, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi nos ensina lições importantes sobre fé, obediência e perseverança. Davi nasceu em Belém, o caçula de 8 filhos de Jessé. Apesar de ser o mais jovem, Deus escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel. No entanto, antes de assumir esse papel, ele teve que passar por um período de teste e preparação. Os primeiros anos de Davi foram dedicados ao cuidado de ovelhas nos campos. Isso pode parecer uma tarefa humilde e mundana, mas foi nesses momentos de quietude que Davi aprendeu lições importantes sobre liderança e confiança em Deus. Ele teve que proteger seu rebanho de animais selvagens e outros perigos, e aprendeu a depender da força e orientação de Deus. Ainda menino, Davi já estava ocupado matando leões e ursos. No livro de 1 Samuel 17, versos 34 ao 36, Davi disse a Saul: "Teu servo apacentava o rebanho de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e lhe tirava o cordeiro da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela barba, feria-o e o matava. O teu servo matou tanto o leão como o urso, assim será morto este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo." Muitas vezes, não damos a devida atenção a esse ponto. Ignoramos a coragem que Davi tinha quando ainda era um menino. Essa mesma coragem o tornou um grande rei. Naqueles dias, esses 2 predadores ferozes percorriam a Terra Santa. Matar um leão não era tarefa fácil, mas esse era Davi. Ele era um guerreiro desde o nascimento. Mesmo como rei, Davi era um guerreiro. Ele não era como os reis dos dias de hoje. Davi estava na linha de frente com seus homens. Davi era um rei que estaria nas trincheiras com seus homens. Davi e seus homens foram e mataram 200 filisteus, cortaram seus prepúcios e os apresentaram diante do rei. Davi não era um homem comum. Canções eram entoadas sobre Davi e os homens que ele matou em batalha. Então as mulheres cantavam, dançando e diziam: "Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares." Davi era um homem militante. Era o tipo de homem que correria para a batalha enquanto outros fugiam da guerra. Ele corria para a batalha. Ele correu atrás do leão, correu atrás do urso. Era um homem radical. Tinha um currículo de corpos mortos atrás de si. Gigantes, leões, ursos, exércitos, todos mortos pelas mãos de Davi. E Davi entendia que era o Senhor quem havia treinado sua mão para a guerra e seus dedos para a batalha. A história começa com o reinado do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi desobediente a Deus, e como resultado, Deus o rejeitou como rei. Samuel, o profeta de Deus, foi encarregado de ungir um novo rei, alguém que seria um homem segundo o coração de Deus. Deus conduziu Samuel até a casa de Jessé em Belém, onde ele deveria ungir um dos filhos de Jessé como o novo rei. Curiosamente, quando Samuel, o profeta, chegou à casa de Jessé, Jessé alinhou seus filhos, e o profeta disse: "Certamente o ungido do Senhor está diante dele." No entanto, o Senhor respondeu a Samuel, dizendo: "Não olhes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." A partir da resposta inicial de Samuel, ao ver os irmãos mais velhos de Davi, podemos concluir que esses irmãos eram impressionantes em estatura e pareciam líderes. Jessé, o pai de Davi, chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e ele disse: "Também o Senhor não escolheu a este." Jessé fez 7 de seus filhos passarem diante de Samuel, e todos foram rejeitados. Então Samuel disse a Jessé: "Acabaram-se os jovens?" E ele disse: "Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas." Samuel disse a Jessé para chamá-lo. Quando Samuel viu Davi, soube que ele era aquele que Deus havia escolhido.
Samuel pegou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder, e ele começou a se preparar para o papel de rei. A unção de Davi é um poderoso lembrete de que Deus olha além da nossa aparência exterior e nos escolhe com base em nossos corações. Davi não era o candidato mais provável para o reinado, mas era aquele que Deus havia escolhido. Nós também devemos lembrar que Deus olha para nossos corações, não para nossa aparência exterior ou status. Davi era conhecido por sua bravura e força no campo de batalha. Ele derrotou o gigante Golias e liderou seus exércitos para a vitória em muitas batalhas. Davi era um guerreiro feroz, e sua habilidade militar lhe rendeu uma reputação como um homem poderoso e corajoso. Mas Davi também era um homem de emoções profundas. Era conhecido por chorar e lamentar abertamente, e seu coração era sensível à dor dos outros. Ele escreveu muitos dos salmos, que estão repletos de expressões tanto de alegria quanto de tristeza. Davi não tinha medo de mostrar suas emoções e derramava seu coração em oração e adoração a Deus. Ao longo de sua vida, Davi expressou suas emoções por meio de cânticos e lágrimas. O lado emocional de Davi é talvez mais evidente em seu relacionamento com Deus. Ele amava a Deus de todo o coração e não tinha medo de expressar seus sentimentos abertamente. No Salmo 42, Davi escreve: "Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus." O amor de Davi por Deus era profundo e genuíno, e isso o impulsionava a buscar a Deus de todo o coração. É interessante observar que Davi enfrentou momentos de depressão. É fascinante ver que Davi passou por momentos de profunda desesperança. Talvez o maior guerreiro do Antigo Testamento tenha enfrentado períodos em que lutou, e sua vida mostra que até mesmo os homens mais fortes, às vezes, enfrentam desafios. No entanto, ele era um homem corajoso, e em cada homem há um Davi dentro deles. Ao longo dos anos, orientei muitos homens, e uma pessoa com a qual muitos se identificam é Davi, porque a Bíblia é direta e honesta sobre sua vida e os desafios de ser um homem. Eu sei que há mulheres me ouvindo agora, e vocês podem ter a percepção de que é direto e fácil ser um homem. Permitam-me dizer, não é. Eu não estou qualificado para falar sobre como é a vida como mulher, e não nego nem tento argumentar sobre as coisas que as mulheres enfrentam. Mas estou qualificado para falar sobre o que os homens enfrentam. Existem pressões reais e grandes responsabilidades em ser um homem, e a maioria dos homens nem mesmo fala sobre isso. Eles simplesmente continuam silenciosamente cumprindo seus deveres. A maioria dos homens, quando enfrentam lutas ou batalham contra a depressão, não fala sobre isso. Eles simplesmente continuam silenciosamente cumprindo seus deveres, cuidando silenciosamente de seus negócios, ao mesmo tempo em que estão silenciosamente morrendo por dentro. Existem homens que são seus irmãos, maridos, filhos, tios, sobrinhos, que estão morrendo secretamente e silenciosamente por dentro. Eles estão sozinhos em sua situação, mas estão completamente funcionais enquanto estão secretamente morrendo por dentro. Eles vão para o trabalho, levam o lixo para fora, saem para encontros, pagam as contas, criam filhos, ao mesmo tempo em que estão secretamente e silenciosamente morrendo por dentro. Não é por acaso que a maior taxa de pessoas tirando a própria vida é maior entre homens de meia idade. Isso não é coincidência. Eles querem pedir ajuda, mas não conseguem. Eles querem buscar ajuda, mas fisicamente não conseguem. Neste momento, um homem que você conhece chorou sozinho antes de dormir e ninguém sabe. Nenhuma única pessoa sabe, porque ele acordou na manhã seguinte, colocou um rosto corajoso e continuou com seus deveres. Neste momento, há um homem sob tanta pressão que realmente acredita que vai ter um colapso mental. Neste momento, há um homem miserável, infeliz com a vida, e ele não consegue realmente lembrar da última vez que foi feliz. E ninguém sabe,
Ele está lutando contra a depressão silenciosa e secretamente. Em geral, quando os homens passam por momentos difíceis como esse, eles passam por isso sozinhos. Existem muitas coisas que podem causar essa temporada sombria na vida deles. Pode ser a perda do emprego ou da renda. Toda a identidade deles estava no trabalho ou na renda, e agora isso foi tirado deles, e agora estão em um abismo. Ou a esposa os deixa ou os trai, e agora estão em um abismo. Ou um ente querido morre, ou seus sonhos são despedaçados. A visão de suas vidas nunca se concretizou, e agora eles não estão nem vivendo. Estão apenas existindo, passando o tempo enquanto estão em um abismo. Um abismo de desespero, um abismo de falta de esperança, um abismo de desespero. Por isso, ative sua identidade de filho de Deus. Coloque sua vida nas mãos dele. A partir do momento que você ativar sua identidade de filho e aprender a depender do favor de Deus, você entenderá o porquê das coisas. E verá que tudo tem um porquê. Uma frase que carrego para a vida é: todo fracasso é a semente de uma bênção equivalente. Não desista. Permita-me ler uma narrativa de onde Davi estava caindo no abismo. Primeiro, Samuel 30, versos do 1 ao 6. E aconteceu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres que estavam nela. Desde o pequeno até ao grande não tinham matado ninguém, mas os tinham levado consigo e tinham partido. Vieram, pois, Davi e os seus homens à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. E as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi se achava em grande aperto, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por seus filhos e por suas filhas. Porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Fortaleça-se quando não tiver ninguém em quem confiar. Encoraje-se, levante-se do chão e encoraje-se no Senhor seu Deus. Vou sair dessa situação. Não serei derrotado, não desistirei quando os outros desistirem, não me renderei quando os outros se renderem. Na sua situação hoje, encoraje-se no Senhor, você superará isso. Quero encorajá-lo hoje a continuar lutando, a continuar avançando e a não desistir. Escolha continuar lutando mesmo quando parecer que tudo está contra você. Escolha continuar avançando mesmo quando parecer que não está progredindo. Escolha continuar quando parecer que não pode mais. Davi era o tipo de homem que melhorava na batalha quando não tinha ninguém em quem confiar, quando estava lutando, quando estava sozinho e em um abismo de desespero e falta de esperança. Aprenda com o rei guerreiro. Davi se encorajou no Senhor seu Deus. Na trajetória de Davi, vislumbramos não apenas um guerreiro intrépido, mas um homem que, em meio às profundezas da desesperança, encontrou fortaleza em sua fé. Sua capacidade de buscar encorajamento no Senhor, mesmo nos momentos mais sombrios, ressoa como um testemunho do poder transformador da confiança divina. À semelhança de Davi, somos desafiados a buscar nossa força no relacionamento com Deus, encontrando nele a fonte inesgotável de esperança e resiliência. Na solidão do abismo, Davi não apenas se levantou, mas ergueu seu coração em direção à divina misericórdia. Em nossa própria jornada, inspiramo-nos na promessa cristã de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há uma mão divina estendida para nos sustentar. Ao refletirmos sobre a história de Davi, encontramos não apenas um exemplo de coragem terrena, mas também uma chamada para depositarmos nossa confiança na providência divina. Assim como Davi encorajou-se no Senhor,
Somos convidados a buscar refúgio somente nele, confiando que, por meio da fé e da oração, encontraremos a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Que, ao olharmos para a história de Davi, possamos renovar nossa própria fé, encontrando na graça de Deus a luz que dissipa as trevas e a esperança que nos impulsiona a seguir adiante, independentemente das adversidades. E hoje, se você sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.